temporalidade ser um problema, não é? Ser um problema, ser uma questão e alguém ter que vir falar do tempo, não é? Certamente é uma das características, né, do que historicamente se convencionou chamar modernidade, não é? A modernidade, não é? É um processo de muitos desenraizamentos, né? De descentramentos, né? De certas ordens tradicionais, né? E um dos desenraizamentos e um dos descentramentos é o descentramento do homem do tempo, não é? O tempo vai se tornando de tal modo fabricado pelo homem, de tal modo automático, de tal modo autônomo em relação ao homem, não é? Que, a partir de um certo ponto, nós podemos chegar a essa situação, não é? Em que a gente não sabe mais bem o que é exatamente viver no tempo, ou que é a gestão temporal da vida ou do espírito, não é? E isso está na raiz do processo da modernidade, né? Como vocês sabem, né, a modernidade ela tem várias características, né? Uma delas é a gradual autonomia, não é, das esferas racionais e científicas em relação às esferas tradicionais, não é, e mítico-religiosas, né, e as estabilidades mítico-religiosas, né, da política, da vida social, né? Se a gente lembrar no grande processo ocidental aí da cultura, né, uma das marcas que dispara a modernidade é a Revolução Francesa, né? E na própria ideia de revolução já existe uma certa imagem, uma certa semântica, uma certa poética envolvendo o tempo, né? Na verdade, revolução passou a ser o nome do tempo agitado e passou a ser o horizonte próximo da ruptura do tempo, né? A revolução é o momento em que todos os tempos são suspensos para que se inaugure um novo tempo, né? Isso é radicalmente moderno, né? E uma das figuras lá da Revolução Francesa, interessante, era acabar com a estrutura de controle político e social secular, não é? Derivada da religião, não é? Que eram as grandes monarquias que eram monarquias hereditárias, não é? Em que o corpo do rei, não é? Por ser hereditário e por ser, em parte, um corpo místico, um corpo divino, não é? Ele ultrapassava a própria existência do rei, não é? Aquela famosa expressão, né? O rei morreu, viva o rei, né? Que os ingleses usavam, que usam até hoje, né? Quando morre o rei, com exceção da rainha da Inglaterra, essa que não morre nunca, né? E o filho dela está esperando eternamente para ser rei, provavelmente vai morrer antes que ela, né? Bastante provável, né? Vai ser o neto dela que vai ser o futuro rei, né? Então tem essa expressão, quando morre o rei morreu, viva o rei, porque o rei não morre, né? O rei é contínuo. O corpo místico do rei, que é o pacto divino que instaurou o lugar do rei. Então, isso é uma ordenação, não é? Antes disso, né? Um homem como Santo Agostinho, muito antes, nas origens desse processo ocidental, começo da Idade Média, final do Império Romano, podia escrever um livro como A Cidade de Deus, né? A Cidade de Deus era uma visão da estrutura
da ordenação cósmica de uma cidade, que seria também eterna, né? Isso são espécies de platonismo, né? Platonismo quer dizer o mundo das ideias e o mundo dos valores eternos, né, estruturam os valores da vida. São espécies de platonismo, né? A modernidade é um processo em que não existe mais nenhum platonismo, né? Em que tudo que, como dizia um homem radical, que foi das primeiras percepções do andamento da modernidade, né, em que tudo que é sólido desmancha no ar. Né? Vocês conhecem essa frase? Né? Portanto, não existe um Deus depois do... Não existe nem um Deus depois do Deus, nem um rei depois do rei, nem nada que se sustente eternamente, nem por muito tempo. Nem nada que se sustente por muito tempo. Né? Esse processo de dissolução, né, das coisas, e que é um andamento revolucionário do tempo, né, em que o tempo está constantemente a se ultrapassar, não é uma das forças enigmáticas, é um dos esfinges, né, da modernidade. Tudo que é sólido desmancha no ar, não é? É uma frase que está no meio do Manifesto Comunista do Marx, não é? Em que o Marx, em 1848, não é? Vai exatamente mostrando que se adentrou um tempo em que a lógica que organiza a vida, que é a lógica do capital e do capitalismo, ela essencialmente, num primeiro momento, ela vai transformar tudo que estava disponível, né, e que tinha um certo valor perene, um certo valor de estabilidade. Num primeiro momento, ela vai transformar tudo que estava disponível em mercado e mercadoria. Ela vai romper todos os laços, todas as garantias, e vai remeter tudo ao mercado. Não é? E, no segundo momento, o mercado entra num processo de autoaceleração, que é a própria competição do mercado, que é a própria competição do capital. Né? Para isso, o capital vai convocar a ciência. Né? O Marx vai dizer no livro O Capital, né? Onde ele explica essas coisas da origem da modernidade, dessa faceta da origem da modernidade. Né? O Marx vai dizer que o capital, quer dizer, essa dinâmica social, né, que é uma relação social que envolve produção e propriedade, e que tem a seguinte forma, né? O dinheiro entra numa ponta, acontece um negócio ali que é trabalho, que esse trabalho aumenta o valor das coisas, e, do outro lado, isso vira mercadoria, e essa mercadoria significa mais dinheiro. Né? E esse mais dinheiro é dividido de modo diferente pela relação social que está organizando o trabalho. O capitalista fica com 90 e o trabalhador fica com 1. Então, aí se produz o poder. Né? Através dessa própria forma se produz o poder. Né? É um novo poder. Né? Só que esta forma, eu estava dizendo, o Marx vai dizer que a ciência é convocada para ela. Por que a ciência é convocada para ela? Porque o mercado é competitivo. O mercado é competitivo significa que o mercado está constantemente forçando algum tipo de barateamento das coisas para ganhar mercado, né? E é a ciência que é um dos fatores do capital, né? Você evocar a ciência para aumentar a produtividade. Toda esta dinâmica é uma dinâmica de aceleração do tempo, não é? E paradoxalmente, no caso do capital, que é o que eu estou falando agora, né, de controle do tempo, né? Aceleração e controle. Né? Se a gente pegar alguns filmes, né, da origem da história do cinema, né, existem muitos filmes interessantíssimos que tentavam fazer um espelho, não é,
da cidade moderna, né? Eram espelhos cinematográficos da cidade. Quer dizer, o cinema e a cidade tinham uma espécie de pacto em que a cidade moderna tentava aparecer no cinema, que era a arte técnica e científica moderna da época, né? E o cinema tentava dizer qual era o mundo que ele mesmo fazia parte e instaurou, né? O primeiro desses filmes especulares, né, em que o cinema olha para o processo da modernidade, né, é a coisa mais simples do mundo, que é o primeiro dos filmes, que o Lumière, que fez a maquininha de cinema, colocou a maquininha diante de um trem. Diante de um trem, né? Nada mais coerente. Nada mais coerente. Quer dizer, a técnica diante da técnica, a velocidade diante da velocidade, não é? É o mundo em movimento diante do mundo em movimento, não é? São esses aparelhos que estão revolucionando as sensibilidades, né? Como muito depois um teórico interessantíssimo, o McLuhan, dos anos 60, ia dizer, esses aparelhos eles criam as mensagens desses aparelhos, não são os conteúdos que estão neles, são os efeitos sociais que eles criam. Evidente, isso fica muito claro hoje em dia num programa do tipo rede social, né? Qualquer coisa do tipo Facebook, que o Facebook mesmo não tem valor nenhum. O que tem é o que ele faz com as pessoas, né? A mensagem do meio, né, é o impacto, é o modo com que a vida se produz a partir da existência daquilo. Bom, então o que acontece? O cinema lá, o Lumière via o trem, não é? Que era exatamente o que a grande máquina de aceleração das ligações, dos ritmos. Ao mesmo tempo, isso estava acontecendo nos mares, né, naquele momento, não é? Que é o século XIX, né? Isso, por sua vez, vai desaguar no carro, não é? Que vai, no ideário americano, vai tornar todo, como diziam os surrealistas, né? Todo paysan de Paris, né? Todo camponês de Paris, né? O camponês de Paris não é o camponês, é o homem de Paris, né? É o homem da cidade, né? É o flâner, né? Como dizia o Baudelaire, né? Então o carro vai tornar todo homem da cidade um cowboy, né? Porque ele ganha a liberdade de se movimentar pelo país, né? O que já nos Estados Unidos já era um mundo de... No século XIX, se vocês começarem a ler o Moby Dick, vocês vão ver que os Estados Unidos já era um mundo em que não existia ponto fixo nem ponto de chegada. Os caras já eram andarilhos de um espaço meio homogêneo, em que os caras estão sempre buscando alguma coisa, né? Estão sempre em movimento, né? Por isso que nos Estados Unidos vai se criar essa cultura do movimento, que é também a cultura do carro, que é também a cultura do se perder no deserto, do sair pelo país, que é também a cultura dos beatniks, que é também a cultura dos hippies. Quer dizer, tem uma profunda conexão com essa liberdade de movimentos e aceleração própria da modernidade, né? Então, lá no começo do cinema, né, a gente tem os filmes. Talvez o mais legal de todos seja um filme soviético, né, de um diretor soviético que era a vanguarda da modernidade, né, que era o Dziga Vertov, né, que chama O Homem da Câmera. Vocês devem ter visto esse filme. O Dziga Vertov é um dos grandes pais do documentarismo, do cinema, que tenta dar um semblante da realidade, né? Que tenta dar um desenho do que é a realidade. O Homem da Câmera são imagens da cidade acelerada. E ele monta
as avenidas da cidade com as máquinas onde os trabalhadores estão trabalhando. E ele monta as máquinas onde os trabalhadores estão trabalhando com as avenidas da cidade, com a máquina de cinema que está filmando. Né? Então, ele fala, olha, e cada pedacinho desse mundo, tudo está em movimento máximo, tudo está em aceleração. Né? E não existe um pedacinho desse mundo que não seja rápido. Que não seja rápido. Isso é 1922. Né? 1922. Né? Em 1932, né, o Chaplin, né, vai fazer um filme chamado Tempos Modernos, né, é um filme muito bonito e muito interessante, e é um filme que ele teve que pagar a vida inteira por ter feito, pelo teor socialista forte do filme, pelo fato de ser um filme em que a posição do homem, que é o pobre diabo, jogado nessa máquina. E o Dziga Vertov já tinha mostrado que essa aceleração e essa maquinária que está em todos os lugares, na verdade, estava fazendo uma grande máquina, um grande relógio que não pode parar e que determina a pulsação da vida de todo mundo. Né? Então, no filme do Charlie Chaplin, né, que vocês devem ter visto, esse todo mundo deve ter visto, né? Se vê na escola, é bem legal. É um puta filme. O Charlie Chaplin entra dentro da máquina, como se ele entrasse dentro do relógio. Né? E aí o Charlie Chaplin também diz assim, ele está na posição do operário, né? E tem o capitalista do outro lado. É a contradição, quer dizer, tudo está se dissolvendo, mas tem uma integridade. A única integridade desse processo de dissolução e desse relógio é a acumulação do outro lado. É a acumulação de poder, é a acumulação de grana. Né? Um outro poeta, né, que um dia disse, né, a força da grana que ergue e destrói as coisas belas, né, falando da cidade de São Paulo. Né? Bom, é o velho Marx. Né? Tudo que é sólido desmancha no ar. A grana está construindo e destruindo, porque ela não está construindo nada. Ela está construindo e destruindo porque ela está construindo grana. Esse que é o problema. Né? Nada vai realmente se sustentar no tempo. Não é essa a ideia. Não é a ideia de você fazer uma pirâmide, né, que dure eternamente. Né? Nem fazer um domo, né, que represente a grandeza da inteligência humana também eternamente. Não é isso. Né? Inclusive, a arquitetura hipercontemporânea trabalha com essa ideia de uma desmaterialização, de uma dissolução das coisas, né? De coisas que não são bem coisas. Né? Tem projetos que são com fumaça, tudo isso. Né? Isso é a angústia, não é? De que o Senhor do mundo é um Senhor de dissolução das coisas, que é o espaço, e do tempo. Né? Na medida em que isso tudo é feito por um tempo que não é determinado pelas pessoas. Né? Então, no filme do Charlie Chaplin, o Charlie Chaplin está dentro da máquina, que é a máquina de produção, e que, o capitalista está no... Vocês lembram da cena? O capitalista está no escritório dele, e aí ele vê uma grande tela, e ele vê a produção ali acontecendo. E ele acha que dá para acelerar a produção. Porque acelerar a produção é aumentar a produtividade, é ganhar da concorrência, acelerar a produção. E aí ele tem uma alavanquinha que ele vira assim, e na medida que ele vira, a esteira anda mais rápido, a esteira fordista anda mais rápido. Né? E o trabalhador, o Carlitos, o Chaplin, precisa trabalhar mais rápido. Né? Ele precisa maquinizar, né, o seu corpo no tempo que é um tempo não humano, que é um tempo abstrato, que é o tempo da máquina. Ele tem que virar a peça da máquina.
né? Bom, o próximo passo é, evidentemente, coerente e lógico, e de uma das maiores cenas da história do cinema, é que ele cai na esteira e vira, e entra dentro da máquina, né? E vira definitivamente uma peça da máquina. Bom, isso é o máximo, vamos dizer, da aceleração, que não é controlada pelos sujeitos, né? De uma estrutura de aceleração da vida, né? que nos envolve. Né? E que a gente tinha a ilusão, né, pequeno burguesa e burguesa, de que isso daí é lá para a classe trabalhadora que está amarrada na máquina. Né? É só lá os trabalhadores que estão sobre esse inferno. Né? Nós temos, né, a ilusão do tempo livre, né? Aquilo que não existe. Né? O tempo livre, né, é exatamente isso. Não existe porque a gestão, os ritmos, as respostas e o plano de produtividade da nossa vida não é colocado por nós, de nenhum modo. De nenhum modo. Né? Então, eu estou falando para vocês várias imagens e várias percepções, né, históricas, né, desse processo de uma transcendência do tempo. O tempo fica transcendido pelo ritmo que não é feito pelos homens. Né? Nós não temos o tempo da contemplação. Nós não temos o tempo da observação de qualquer coisa, seja do ritmo da natureza, seja da vida da cidade. Se a gente parar nesse tempo de contemplação, muitas vezes a gente está doente. Né? Se a gente não tiver um lugar dentro de nós que está capturado pelo tempo que nós não determinamos, né? Então nós não... Tem muitos modos, né, dessa figura, desse melancólico que saiu do tempo, né? Ser entendido ou como uma pessoa perigosa, inconfiável ou doente. Né? Existem, por exemplo, uma das funções política, né? Complexa, né? Porque também tem problemas de outra natureza, mas uma das funções políticas da maconha é exatamente essa. Né? É fazer as pessoas ficarem num tempo paralelo que não é o tempo da produção. Né? Isso também pode essa, inclusive, inclusive no tempo, inclusive na contracultura clássica dos anos 60, né? Os jovens lá que eram muito políticos, eles entendiam que as drogas tinham esses valores anticapitalistas. Né? A gente sabe que no nosso mundo isso mudou o sinal do valor da droga. Né? A droga convive com a violência sobre o tempo, não é? E ajuda as pessoas a suportarem. É outra coisa. Né? Quando não se confunde com o mundo do consumo completamente. Né? Com o mundo do mercado completamente. É uma mercadoria a mais dentre as mercadorias disponíveis, né? Do mercado de diversão. Né? Isso é muito diferente do que era o valor das drogas na década de 60. Muito. E o valor político, né? O que se depositava nas drogas na década de 60. Né? Esse livro que o Rafik falou, A Música do Tempo Infinito, que é um livro sobre uma certa dimensão da temporalidade, da experiência cultural, que é exatamente quando o tempo ganha, vamos dizer, as figurações da sua aceleração máxima, que é um ponto de vista do contemporâneo. No contemporâneo, nós não temos mais, eu digo nesse livro, né, nós temos mais o capitalista aumentando e diminuindo e brincando de acelerar a máquina. E o trabalhador tendo que responder a isso e, ao mesmo tempo, tentando resistir a isso. Né? Nós não temos mais esse jogo.
nós temos uma dimensão da vida contemporânea, que é a produção virtual e financeira, que ela é sempre o tempo máximo. Ela é sempre o tempo máximo, né? Existem vários sociólogos que estão retomando o tudo que é sólido desmancha no ar do Marx, né? Que nem eu aqui também, dessa perspectiva, quer dizer, a velocidade do mercado financeiro global é uma velocidade tal, e, ao mesmo tempo, é ele que acumula o poder, ele que está na centralidade da forma capital, dinheiro, mercadoria, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. É só isso que ele faz, né? Mas é uma velocidade tal, não é, que essa velocidade pode dissolver realidades muito rapidamente. Muito rapidamente. O que significa isso? Isso tem a ver com a crise do capitalismo de 2008, que é a crise que o governo brasileiro, que agora está dissolvido, porque, afinal, tudo que é sólido desmancha no ar, né? O governo brasileiro que está completamente informe nesse momento. Esperamos que ele se recupere, né? Que ele tenha 4 anos para se recuperar, que não vire uma sarneização do governo brasileiro, que vocês não sabem o que é, mas eu posso garantir para vocês que é uma coisa muito feia, né? Que a gente viveu nos anos 80, né? Um governo que é refém de tudo e que não tem nenhum instrumento de governo, né? O governo está correndo esse risco, né? De se sarneizar, né? Então, o governo, em parte, ele se dissolveu, né, porque tentou manter o pleno emprego, que é uma certa aceleração da vida, uma certa aceleração e uma certa vitalidade para o mercado, tentou manter o pleno emprego, que não deixa num país como o Brasil de ser uma certa responsabilidade, tentou manter o pleno emprego num mundo que desacelerou. Quando o capitalismo mundial desacelerou, por causa da crise de 2008, e eu vou voltar depois para mostrar como que era um problema de aceleração, a crise, né? Então, houve uma desaceleração. E a desaceleração ela é muito ruim para a economia, muito perigosa para a circulação, né, do dinheiro e do mercado, e para essa vitalidade. Mas, por outro lado, ela libera as pessoas desta máquina vampiresca. Os tempos desacelerados são tempos em que a mercantilização da existência e o controle da existência são menos rígidos. As pessoas têm mais tempo verdadeiramente livre. Esse é o tempo livre, né? Esse é o tempo livre. O Marx dizia, olha que interessante isso, Marx dizia assim: nós não conseguimos compreender o que poderia ser uma sociedade comunista, porque não é nada do que a gente diz. Porque uma sociedade comunista seria uma reorganização total do uso do tempo e do uso das relações. Se a gente não está acelerado, buscando ganhar dinheiro, pautado pelo mercado, como é que a gente vive? A gente não sabe o que é isso. É uma estrutura de sentido que não nos é dada a imaginar. Aí ele diz assim, olha, eu vou fazer uma hipótese aqui, muito com os elementos disponíveis nesse momento histórico, que certamente não funcionariam num mundo verdadeiramente comunista, pós-capital, pós-mercado. Não funcionaria, né? E, então ele diz assim, eu imagino assim, que talvez, né, no mundo comunista, talvez fosse assim. De manhã eu trabalho na máquina. Todo mundo tem que trabalhar, né? Algum trabalho tem que ser feito. E esse eu trabalho significa todo mundo trabalha, né? De tarde, eu pesco. Quer dizer, eu pesco significa eu faço o que eu bem entender do meu tempo. Eu jogo meu tempo fora. Eu pesco, eu durmo, eu danço, eu leio. Quer dizer, aí estaria o verdadeiro tempo livre. Né? Aí estaria o verdadeiro tempo livre. E de noite, e aí é
o momento do gênio, me parece, né? Até aí a gente é legal, todo mundo pode entender, mas mais bonito é o que acontece de noite. Ele dizia: de noite eu critico, né? Quer dizer, de noite eu me torno sujeito da história, eu me torno sujeito do que está acontecendo, eu sou dono do processo. E como é uma sociedade comunista, esse eu significa todos nós, né? De manhã trabalhamos, de tarde pescamos, de noite criticamos, né? Isso é uma utopia moderna. É uma utopia moderna, quer dizer, é uma virtualidade, né, de um mundo que, de algum modo, a sociedade retomou um pouco o seu controle sobre o tempo e não está submetida ao descontrole sobre o tempo, né? Ao descontrole sobre o tempo. Enfim, por que o tempo superacelerado, né, ele é destrutivo de realidades, né? Vocês devem saber, né? É o tempo do capitalismo financeiro, que é a última das transformações do capital. O capital tende a se concentrar, finalmente, como capital financeiro, que é onde o dinheiro apenas é sujeito. Já não é nem mais as máquinas, o trabalho, né? O dinheiro só está pensando onde existe mais dinheiro, né? O que aconteceu foi que essa imensa acumulação de poder, que quebrou o mundo em 2008, que é uma imensa acumulação de dinheiro, né? E essas coisas estão por aí, essa coisa do banco HSBC na Suíça agora, com as suas contas, que são contas secretas de fortunas mundiais. Parece que tem 9.000 contas brasileiras, né? Que o banco ajudava as pessoas a não pagar imposto nos seus países, grandes empresas, grandes grupos, mas não é pouco imposto, são centenas de milhões de imposto, né? Que esse dinheiro vai para algum lugar para se proteger de pagar centenas de milhões de dólares de imposto. Essas contas nesse banco da Suíça, que não pagam impostos, que é o que está no jornal hoje, né? Está hoje no jornal, essas contas têm trilhões de dólares. Trilhões de dólares. E aí é isso, é tanto poder que esse pessoal que detém esse dinheiro, eles dizem assim: não, nós não queremos pagar imposto. Porque isso é a competitividade, inclusive, do capital. Se um sai do imposto num movimento de trilhão de dólar, o outro tem que sair também. Porque senão aquele fica mais rico que aquele. É isso que o Marx também dizia, que é automático esse processo. Automático. Então, essa verdadeira corrupção ligada ao dinheiro, esta é a fonte da corrupção, né? A fonte da corrupção mundial, não é, está na regra do jogo, aquela que eu falei lá atrás, né? A gente divide o trabalho produz uma riqueza, e essa riqueza é dividida 9 para o capitalista, 1 para o trabalhador. Isso é uma lei irracional, desequilibrada e corrupta. É isso que todas as corrupções são tentativas de adentrar essa regra, quer dizer, de capitalização. Os caras que roubam a Petrobras, eles estão enriquecendo, eles estão se tornando capitalistas, eles estão tentando adentrar essa regra. Essa regra é, em si mesma, corrupta, né? Por isso não existe capitalismo sem corrupção. Porque o próprio capitalismo é corrupção, né? Enfim. De todo modo, o mercado financeiro muito poderoso, de poucos agentes e muito, muito dinheiro, não é? O que ele começou a promover na década de 90 e ao longo dos anos 2000? Que é o tempo da aceleração máxima da vida, ligada ao impacto da internet, né? E não por acaso, como eu estudo no meu livrinho lá, o tempo que se alavanca a música eletrônica, que é a música da aceleração máxima e do tempo infinito, né? É o mesmo movimento. É o mesmo movimento em todos os lugares da cultura, né? O que esse imenso estoque de dinheiro fez? Ele desregulamentou
os seus controles. Não é? Essencialmente, ele podia entrar em qualquer mercado quando ele quisesse, fazer o lucro que esse mercado prometesse e sair de qualquer mercado quando ele bem entendesse. Como um tubarão no mar, né? Que entra em qualquer lugar, vai em qualquer lugar, come o que quer e vai embora. Né? E, exatamente como um tubarão, né? Sempre com a máxima potência possível. Né? Esses caras batalharam muito para que o governo americano não controlasse de nenhum modo esse dinheiro, não é? Porque eles começaram a ganhar dinheiro fazendo exatamente isso. A partir da década de 90, eles começaram a ganhar dinheiro explorando bolhas, né? Que é uma das figuras do tempo insólito. Né? Existem coisas no nosso mundo que parecem realidades, mas elas sequer são realidades, elas são bolhas. Né? Elas são coisas que estão ali, que flutuam, e a qualquer momento elas desaparecem no ar, elas nunca existiram. Né? Essa modalidade de dinheiro hiperacelerado passou a produzir realidades de bolhas. Né? Depois as pessoas falam, por que as relações sociais não são mais duradouras? Né? Por que os amores acabam assim tão de repente? Né? Nós temos muita influência, né, do modo que a nossa vida é produzida, organizada, do jeito que a gente, né, dos ritmos que a gente vive, né? Então, o que esse dinheiro fazia? Né? Ele entrava num país periférico, muito dinheiro, investia em alguma coisa, inflava o valor daquela coisa através de mercados de ação. Ao investir, ele dava a ilusão de que aquilo era real, era o dinheiro que estava criando esse movimento. E na medida que... mas aquilo não era real. Aquilo era era uma autovalorização do capital financeiro. Né? E antes daqueles processos se tornarem reais, reais significa economia concreta real, aquele dinheiro em massa sai, realiza os seus lucros, quer dizer, quando começa a subir o valor daquilo, retira todo o dinheiro, vende aquilo e explode aquilo. Isso teve uma sucessão, na década de 90 e 80, de países explodidos por esse dinheiro. Começou com os tigres asiáticos, depois teve uma crise na Rússia, depois teve uma crise no Brasil. Essas crises foram acontecendo da periferia para o centro. Né? México, Rússia, Brasil, Índia, Indonésia. E, por fim, né, essa explosão da bolha, da ficcionalização do poder, né, que já não estava produzindo mais nada, só estava produzindo... O próprio dinheiro estava dizendo que ele estava produzindo mais dinheiro. Por fim, chegou na crise de 2008, não é? Que é uma crise em que uma série de produtos financeiros desse tipo, se vocês quiserem, eu explico. Vocês devem saber, né? Vocês devem ter tido aula sobre o que foram os títulos subprimes, né, que quebraram o capitalismo em 2008, porque eram títulos, inclusive, envolvendo mercado... Era uma bolha envolvendo o mercado imobiliário. Né? Envolvendo o mercado imobiliário. Aí o capitalismo acaba quando esse movimento passa da periferia e chega ao centro. Aí o que acontece? Quando explode as referências de valor no centro, ninguém mais sabe o que é real, o que não é real, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro, porque aquilo que estava dando dinheiro era tudo mentira. Aí o dinheiro se encastela num banco da Suíça para não pagar imposto, que é o que aconteceu, né? Se protege e o mundo para. E o mundo para. E aí a gente tem, então, essa ciclotimia do capitalismo contemporâneo, né? Entre hiperacelerado e depressivo. Né? Hiperacelerado e destrutivo, mortífero. Mortificado. Né? E
essa ciclotimia é alguma coisa que existe na vida das pessoas também, né? No mundo, existem 2 tipos de gente que sofre, né? Os que estão inseridos, que trabalham e que produzem renda, estão hiperacelerados. E é o inferno de estar inserido, né? E os que não estão inseridos, que não trabalham, que não têm renda, é o inferno da depressão, da impossibilidade de viver, né? Isso tudo, né, é um processo de hiperaceleração da modernidade. O que nos resta, né, é saber, não é, que nós temos que fazer uma política, uma política existencial do nosso tempo, né? Quer dizer, nós precisamos pensar no nosso tempo. Se nós não cultivarmos o nosso tempo, ele vai ser sugado para a máquina do Charlie Chaplin, para tudo que é sólido desmancha no ar, para o filme, para o Facebook, para o sistema financeiro, né? Aí existem os remédios também para permitir que as pessoas suportem isso, os remédios oficiais, os extraoficiais, né? Como vocês sabem, né, a cocaína se tornou a droga do capitalismo avançado porque ela permite as pessoas, até as pessoas se explodirem, como bolhas também, né? Ela permite as pessoas simularem que estão produzindo dentro desta hiperprodutividade. Por isso a cocaína foi eleita, né? Então, essa transcendência do tempo, bastante mortífera, né? Ela está em muitos lugares do mundo, né? Muitos lugares do mundo, né? E a minha sugestão é que as pessoas façam também uma política da sua liberdade temporal, né? Que tem o direito de trabalhar de manhã, pescar à tarde e criticar à noite, né? Mesmo que a gente não possa criar um mundo para todos que seja assim, que a gente busque, pelo menos para a gente, alguma coisa assim, né? Embora seja extremamente difícil, porque contatar a máquina é exatamente ser exteriorizado nesse tempo que não pertence mais a ninguém. Essa é uma das figuras clássicas da ideia de alienação, né? Da ideia de alienação. No nosso tempo, na temporalidade da nossa existência, nós somos alienados. Nós somos alienados. Nós não somos sujeitos, não somos senhores, né? Não somos senhores, né? Uma vez o Rafik, eu gosto de dar exemplo do Rafik, os exemplos do Rafik são muito interessantes. O Rafik tinha que fazer um cartaz, né, para Coca-Cola, né, que era 50 anos de Coca-Cola, né, e que era uma comemoração, né, 50 anos de Coca-Cola no Brasil, né, e aí, bom, o cara ligou lá para o Rafik, olha, você tem que fazer, mas tem pouco tempo, tem 1 mês para fazer o cartaz, né? E o Rafik, que tem a sua coisa meio macunaíma, ai que preguiça, né? Que exatamente é uma política da administração do próprio tempo. Uma política da administração do próprio tempo. Mas isso só artistas que podem fazer, né? Só quem corre o risco, né, de dizer, o tempo me pertence, eu vou na minha relação com o mercado do meu jeito, né? Enfim. E aí o Rafik falou, 1 mês é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O cara falou, tá bom, então tem 1 mês e meio. Mas, na verdade, o Rafik estava pensando assim, isso é muito fácil, né? Deixa eu ganhar tempo desse cara, mas, na verdade, é tempo para mim, né? Porque é muito fácil. Coca-Cola, vamos combinar, é muito fácil, né? E aí passou 1 mês e meio, né? E no último dia o Rafik falou, puta, eu tenho que fazer o cartaz da Coca-Cola, né? Aí no último dia ele foi lá era o que? Era uma garagem, né? 50 anos de Coca-Cola, pegou todas as coisas antigas que tinham na garagem, vara de pescar antiga, eu tenho uma coisa com o tempo na minha historinha, né? Coisas que já ultrapassadas, brinquedos velhos,
lápis de cor antigos, e ele colocou, fez uma assemblagem assim, num fundo branco, botou uma garrafinha de Coca-Cola e fotografou, né? Ficou muito bonito o negócio, né? A Coca-Cola, ela faz parte, como uma mercadoria hiperplástica, hiperbarata, da aceleração do mundo, né? Mas ela também tem esse lado, como pode ter esse lado nostálgico, né? Das coisas que ou passaram ou perduram, né? Ou perduram, né? No fundo, a Coca-Cola, esses ícones pop são as coisas que perduram, no fim das contas. São certas entidades, né? Que são, na verdade, mercadorias, né? São as novas deidades, né? Bem, é isso aí. Aí agora a gente conversa. Então. A indústria cultural, se vocês verem, ela é toda, a brasileira principalmente, ela é toda isso. Todos os programas de humor, todas as séries que passam na televisão, ela é crítica de costumes, nada mais do que isso. E a coisa que mais se discute são coisas que dizem respeito à esfera, essa esfera mais próxima do corpo. É que a gente fala bastante da indústria, toda hora eu falo da indústria cultural aqui, e em que medida que isso nos afeta a todos. Nós somos teleguiados por essa indústria cultural. Alguma pergunta mais? Ninguém quer falar sobre o próprio tempo? Ele falou aqui sobre as drogas lícitas, né? As drogas vendidas nas farmácias, né? Tipo Prozac, Pasalix, e um monte de outras drogas ilícitas, e tem as drogas ilícitas, a maconha, né? Que é uma droga ilícita. Ninguém sabe explicar exatamente por que é uma droga ilícita. Outra coisa que eu acho é a questão dos afetos mesmo, né? É que, em que medida que esse tempo que nos roubam, ele influencia a qualidade dos nossos afetos, né? A qualidade daquilo, da maneira mais chão, é como que a gente namora e como que a gente se relaciona afetivamente com todo mundo que nos rodeia. Eu acho que esse tempo também nos foi sequestrado, ou ele é encarado de uma maneira diferente. Do romantismo, por exemplo, né? Existe um tempo do romântico também. Eu estou falando isso para suscitar, ver se vocês pensam alguma coisa nesse âmbito de como que vocês se sentem afetados, porque eu acho que ele colocou coisas que vocês não imaginavam como nos afeta. A crise mundial não é que os seus pais vão perder empregos, né? Não é só isso, não é só essa questão. Oi. Eu queria entender se para você toda a música eletrônica é a música da aceleração infinita. Não, de modo nenhum. No meu livro lá, chama Música do Tempo Infinito, na verdade, ele é mais ligado a uma certa modalidade de prática de diversão, de ocupação do tempo livre, que, na verdade, virou um modo de viver. Né? É isso que passou a me interessar, quer dizer, uma espécie de nova boemia mundial de massas, né? Que surge na década de 90 e 2000, ligada à música eletrônica. Né? Então, mais até do que a música propriamente, é essa prática de existência, o que ela significa, né? E o que ela significa também no contexto amplo da história. Essa nova boemia de massa em que as pessoas passam a viver para a diversão. E isso tem a ver com o momento em que a música eletrônica se tornou a música hegemônica nesse processo. Né? É uma sociologia, né? É um processo da vida social. Né? A música eletrônica é extremamente complexa, né? Tem muita riqueza, inclusive na música
de dança na música popular eletrônica, né? Porque tem muita música eletrônica praticamente erudita, né? Música de pesquisa mesmo, né? É um campo de arte também, né? E inclusive na música popular tem muita coisa muito boa, né? E também tem sempre, como em todos os lugares, coisa muito ruim também, né? Não é um lugar que está isento de ter muita merda também, né? Então, eu não acho que toda a música eletrônica seja a música da aceleração infinita. Inclusive, existem os gêneros de música eletrônica e existem os gêneros, você deve saber, os gêneros de música eletrônica que são gêneros de escuta, que são gêneros de investigação sonora, de investigação do tempo. São outras ordens de temporalidade, inclusive, né? Então, não é isso, não. A questão do meu livro ali é a máquina social mundial da diversão que surge nos anos 90, ligada à música eletrônica. É uma faceta do processo, né? Ô, Thales, Oi. queria aproveitar e pedir para você comentar um pouco também como o tempo hoje e o espaço da cidade hoje está associado diretamente ao consumo. Então, já não existe mais o espaço de convivência entre diferentes pessoas, que é o que marca a modernidade, quando o homem se despe das questões que estão ligadas à pré-existência dele, ou seja, hereditárias, que fazem dele diferente. A Hannah Arendt diz que a modernidade é onde o homem se confronta com outro homem como igual. E hoje a cidade ela criou os espaços de convivência, eles são todos consumíveis, ou quase. É um shopping center, são as lojas, os restaurantes. Então, não só a questão do tempo, mas também como hoje em dia a gente tem os espaços delimitados por questões de consumo também. Sim. Vou ler aqui um pedacinho aqui de um negocinho que o Machado de Assis escreveu aqui no final do século XIX. Nessa direção, né? Cadê aqui? Aqui nesse livro eu tenho uma discussão sobre certas ideologias, certos fundamentos da origem da cultura brasileira, na origem da cultura brasileira, né? Dois escritores bem importantes, né? Que foi o José de Alencar e o Machado de Assis. O Machado de Assis muito mais importante, muito mais radical, muito mais moderno, muito mais crítico. Mas o José de Alencar foi um mestre do Machado de Assis. Então eu estudo essa relação. E em algum momento, eu acho que o José de Alencar escreveu as coisas que o Machado depois escreveu, né? Só que o José de Alencar recuou de escrever, né? E aí eu digo que o Machado também escreveu o Brás Cubas, o grande personagem fantástico do Machado, que é a irresponsabilidade da elite brasileira, né? Que é uma coisa muito séria. Esse Brás Cubas também era o José de Alencar, que tinha escrito páginas meio autobiográficas como o Brás Cubas, semelhantes ao Brás Cubas. Então é um jogo ali. Mas isso aí diz respeito às origens do pensar o Brasil, né? Das formas de pensar o Brasil. E lá pelas tantas, num texto que o Machado está comentando, tardiamente o Alencar, que já morreu, ele diz o seguinte: o mundo ainda não nos fala. Isso é uma crônica. Na verdade, a introdução era para ser uma apresentação de uma edição do Guarani, que nunca foi feita. Então, o Machado escreveu uma apresentação falando do José de Alencar, né? Já tinha morrido. E aí ele diz assim: o mundo ainda não nos falava todos os dias pelo telégrafo, nem a Europa nos mandava 2 e 3 vezes por semana as braçadas dos seus jornais. Quer dizer, nesse momento aqui já era muito moderno, jornais que chegassem 3 vezes por semana já tinham um impacto grande na vida, né? Vindo de navio 3 vezes por semana, jornais europeus, né? A chácara de 1853 não estava, como a de hoje, contígua à Rua do Ouvidor por muitas linhas de tramways, mas em arrabaldes verdadeiramente remotos, ligados ao centro por tardo ônibus e carruagens particulares ou públicas. Naturalmente, a nossa principal rua, a Rua do Ouvidor, que não existe mais, né, era muito menos percorrida.
Poucos eram os teatros, casas fechadas, onde os espectadores iam tranquilamente assistir a dramas e comédias, que perderam o vício com o tempo. A animação da cidade era menor e de diferente caráter. A animação da cidade era menor e de diferente caráter. A cidade funcionava de outro jeito, era animada por um outro espírito, né? A de hoje é fruto natural do progresso dos tempos e da população. Mas é claro que nem o progresso, nem a vida são dons gratuitos. A facilidade e a celeridade, né? A velocidade, a rapidez do movimento, a facilidade e a celeridade do movimento, desenvolveram a curiosidade múltipla e de curto fôlego. E muitas coisas perderam o interesse cordial e duradouro, ao passo que vieram outras novas e inumeráveis. A fantasia de Alencar, aí ele completa, a fantasia de Alencar, porém, fazia render a matéria que tinha, e não tardou que se visse no jovem estreante um mestre, blá, 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 blá. Então, aquele mundo apequenado, o escritor enriquecia com a sua fantasia, né? E aqui o Machado está falando exatamente desse primeiro impacto da aceleração no Brasil, que acontece no Brasil por volta de 1870. É um movimento da década de 1870, que o Brasil entra um pouco no mercado financeiro mundial, entra a grana no Brasil, tem um redesenho da cidade, né? É o progresso. É o progresso, né? Agora, a sua questão, então, quer dizer... E aí, o Machado, escrevendo no final aí do 19, 1853, quando ele escreve isso, já está, 83, ele já tá vendo, já percebe que, sobre a lógica da aceleração, as relações e os sentidos mudam. As pessoas já não são mais as mesmas. As pessoas já não têm mais interesses duradouros, vínculos duradouros, tem uma atenção flutuante, né? É uma espécie de atenção flutuante da massa, né? A massa vive um tipo também de viagem, né? Que na Europa vai dar a ideia do flaner, né? Esse cara que está meio viajando pela cidade, se movendo pela cidade, não tem nenhum ponto fixo, a cidade não tem um ponto fixo. Agora, as cidades e cidades, né? Tem uma ideia que eu gosto, que eu espero que ele desenvolva bem, né? Do professor Pedro Arantes, lá da Unifesp, né? Espero que ele consiga chegar nisso bem, que é a ideia de que, na periferia do capitalismo, as cidades não se formam sobre a mesma estrutura das cidades clássicas centrais. Isso nós sabemos que é óbvio. A gente olha para São Paulo, vê que São Paulo não é Paris, nem Nova York, nem Madrid, é um outro negócio. Mas a gente chama de cidade, como se fosse uma cidade igual. A gente iguala, né, um conceito de coisas que são muito diferentes, né? Então, São Paulo, nós sabemos, é uma cidade muito difícil, muito fragmentada, muito não íntegra, né? É uma cidade que foi muito mal integrada, né? Para não dizer desintegrada, né? Nós sabemos, né, o índice da potência de desintegração de São Paulo é essa porra do Minhocão. Todo mundo sabe que esse troço... Mas isso é um símbolo de uma lógica da cidade. Então, você submeteu 3 bairros da cidade a uma função que é passar carros, que, por sua vez, é uma função econômica que tem a ver com a indústria de carros, e você destrói o centro da cidade de São Paulo, arduamente construído e belamente construído. E isso fica assim. Fica assim, né? Então, nesta cidade, toda cheia de cicatrizes, como o Minhocão, toda cheia de traumas, da relação irresponsável do capital e do poder com a cidade, uma relação irresponsável, né? Esta cidade é forjada de um outro jeito que é forjado o princípio público das cidades europeias. Não dá para comparar, né? É isso aí que eu acho que o Pedro está tentando lá, ver se ele acha um jeito de pensar melhor, conceitualmente, né? Mas o que acontece?
Nessa cidade toda fragmentada, toda inutilizada em grande parte para o uso público, toda submetida mais fortemente ainda aos ritmos abstratos do transporte, da produção. É sabido, né, que São Paulo não é uma boa cidade para viver, é uma boa cidade para trabalhar, o que é uma coisa horrível, que significa que a gente fica horas no trânsito para trabalhar, quer dizer, não tem pouso na cidade, não tem parques, não tem bancos, né? Eu tive na Índia aí no começo do ano, né? Eu estava andando uma hora assim, lá numa cidadezinha do interior, e aí tinha uma estrada, era uma rua que virava uma estrada, com árvores, e assim, por quilômetros tinha bancos, e nesses bancos estava escrito coisas lá do Rig Veda, né? Bancos enormes, né? Ao longo de uma estrada com árvores, um lugar meio rural, muito bonito. Eu pensei assim, aqui nessa estradinha aqui da Índia tem mais bancos do que na cidade de São Paulo inteira. Porque não é para parar em São Paulo, né? Não é para ninguém sentar em lugar nenhum. Se você quiser sentar aqui na frente, você tem que sentar na guia. Ou em algum lugar privado. Ou num bar que você tem que pagar. Isso é São Paulo. É uma cidade privatizada na raiz, né? Então, nessa cidade, os shoppings são a consequência natural. É para onde tudo vai. Não é por acaso, né, que a gente viu aí, há 10 anos atrás, nego construindo o seu apartamento, o seu escritório dentro do shopping. E as pessoas que moram lá acham isso demais. Demais. Eles não precisam pisar na cidade mais. Está tudo resolvido. Então, isso é uma mentalidade forte, é uma mentalidade do poder, é uma mentalidade da elite. A gente cinge a cidade e tira o nosso corpo. Tira o nosso corpo, né? Então, isso aqui é realmente uma experiência radical, né? A São Paulo é uma experiência radical de cidade. Thales, sim. posso emendar? Sim, pode, Fernanda. Por favor, Não, é Fernanda. que eu queria pegar um aspecto aí do seu livro, da música do Tempo Infinito, ligando com essa coisa que você está falando, que justamente é a nossa experiência evidente, é o nosso grande assunto, que é essa destruição da coisa urbana, né? Que ela se manifesta, sobretudo, numa carência, numa precariedade violenta de infraestrutura e numa carência absoluta de espaços públicos qualificados, né? E o espaço público é isso, é o espaço da parada, é o lugar onde, na verdade, a vida se dá, é o lugar do prazer, é o lugar do tempo livre, né? E o que é interessante, na verdade, peço desculpas que eu não consegui chegar no começo, então não sei se você falou disso, mas essa questão aí da música e das drogas dentro de um contexto cultural contemporâneo, né, é interessante essa colocação de que a busca do prazer, do lazer, de uma coisa corporal, da fruição, ela é uma coisa quase que você precisa desprender da vida, né, para viver essa experiência, né? Você precisa se pôr em outro tempo. E o que é interessante nessa descrição do seu livro, que é incrível dentro de uma compreensão dessa dimensão contemporânea nas grandes cidades, é que também aí esse momento do prazer, esse momento que você, para se divertir, tem que se descolar da sua vida, do tempo da sua vida, ele também é um prazer e uma diversão que não tem lugar, né? Isso que eu acho que é interessante. Eu lembro de você descrever assim essas experiências que, na verdade, é essa coisa da rave, né? Ela se dá num lugar fechado, onde você não vê o dia à noite. Então, tem uma coisa que vamos dizer, essa experiência, tem uma coisa contemporânea das grandes cidades muito interessante, que é o prazer se dar num não lugar, ou num lugar completamente dissociado das referências urbanas, do cotidiano, da experiência coletiva, né? E aí ela é em tudo anti-urbana e individual, no prazer possível, vamos dizer assim. Queria que você falasse isso. Acho que sim. Acho que sim. É uma privatização mesmo, né, do prazer. É uma radicalização individual, embora tenha ali uma ideia de grupo, de coletividade, mas na verdade é uma radicalização
da atomização do indivíduo, né? E é interessante isso, porque os grandes movimentos da música eletrônica, os grandes fundação dessa música eletrônica, né, que é dessa convocação de massa para a diversão, né, foram feitos em cidades em crise. As cidades em crise têm a ver com isso. É interessante isso. Uma das cidades importantes na história da gestação da música eletrônica foi Detroit. A cidade destruída, que era uma cidade artificial, porque ela é uma cidade ligada a uma indústria que, como tudo que é sólido, desmanchou no ar. Quando a indústria automobilística se deslocou para explorar a mão de obra barata na China e na Ásia, esvaziou, teve a industrialização americana e Detroit sumiu no ar. A cidade inteira sumiu no ar. Em Detroit, os jovens que não tinham mais emprego, que não tinham mais ligação, que não tinham, em geral, ocupando galpões industriais, né? Começaram a elaborar uma modalidade de música que depois atraiu os jovens para esses galpões, né? É um dos lugares que... Outro lugar, é uma cidade muito interessante, muito querida, mas também em crise, também uma cidade de crise, que era Berlim, né? Que era Berlim. Mas aí é diferente, porque aí ainda tem... É outra crise, é uma cidade antiga, é uma cidade europeia do tipo antigo, do tipo uma metrópole moderna, e, ao mesmo tempo, é uma cidade que ainda tem restos do estado de bem-estar social bastante significativos, né? Como também na França. Então, aí a crise é diferente, né? Mas é isso mesmo, quer dizer... essa ocupação do espaço é uma ocupação de um espaço virtual, né? E que não é um espaço encarnado no uso da cidade, né? Então, Thales, eu ia comentar que tem acontecido algumas festas aqui em São Paulo, né, que tentam um pouco, acho que, subverter essa loja do espaço privado e ir para a rua, né? Então, tem, não sei, Voodoo Hop e algumas outras, mas que acabam sendo, enfim, ocupam esses espaços, ao mesmo tempo vira o espaço do lazer, da crítica de alguma forma e dessa aceleração com drogas e outras coisas. Um embate para poder conseguir colocar isso e efetivar isso de verdade, né? Que é o que eles querem fazer. Enfim, é só um outro movimento que está aparecendo também, que é um pouco diferente, mas que pode ser uma resposta de tentar integrar mais ao espaço. Eu sei, é verdade, né? Mas eu acho que esse movimento é muito digno, é muito bacana, é prazeroso para quem vive, mas eu acho que tem uma coisa aí de um pouco pegar os restos da cidade, né, os fragmentos, os cacos, né, e por uma noite fazer uma ficção ali que é uma imagem, né? Então é uma cidade de imagem que se produz ali, que é real também. A cidade de imagem também ela existe, né? Mas eu acho que é uma intervenção imaginária. Disso a se tornar de fato uma cidade íntegra, precisa muito outros trabalhos, muitos, né? Quando a gente fala de futuro ou passado, quando você fala da lojinha antiga, ou quando a gente fala dos nossos avós, na verdade, a gente está pensando numa base para significar futuro, porque é impossível você criar futuro sem você ter a noção temporal do passado. Ou seja, esses meninos de rua que roubam um relógio e que com isso ele vai viver 3 dias, para ele está ótimo, porque esse é o horizonte de vida dele. Porque você não pode falar para ele, olha, meu filho, se você estudar, você vai criar um futuro, vai ser maravilhoso. Essa ideia de futuro não existe, porque ele não tem avô, ele não tem nem pai, ele não olha para trás. Impossível para ele simbolizar futuro. A cidade que te oferece a possibilidade de significar passado, ela te oferece a possibilidade de simbolizar futuro também, sobretudo para quem não tem. Então, não é tão desprezível a ideia do tempo, no sentido de poder se projetar no futuro, porque esse futuro pode existir, porque você tem a dimensão temporal criada por referências. Sim. Então, me dá a impressão que no teu discurso tem uma coisa
Tem uma coisa que não sei aonde me incomoda, a ideia de sair do tempo, sair do passado. Tem alguma coisa que me incomoda. O que pode ser? Não sei, Caruana. Eu acho que você está falando de alguma coisa que é isso mesmo, né? Quer dizer, é preciso uma estabilidade do tempo, né? Para se poder desejar, para se poder lançar, você precisa ter raízes que são experiências, né? Que organizam o eu, né? E que projetam o eu num horizonte de objetos. Isso tudo é uma complexidade de tempo, espaço e experiência que constitui o sujeito, né? E que são condições sociais também, né? Você, ao mesmo tempo, falou, mas os meninos que estão aí jogados, eles não estão nisso. Eles roubam o relógio para viver 3 dias e ele leva o tiro no quarto e eles sabem que é assim. O relógio, para eles, não significa futuro, significa agora. Né? Just right now. Que é onde vai imperar o crack. É o império do aqui e agora. Império do aqui e agora. Não tem futuro, não tem passado. Viram zumbis, destroem o futuro, destrói o passado. Destrói o futuro, destrói o passado. Então, você tem razão. É uma constituição ontológica, vital, né? Você tem uma temporalidade subjetiva, né? E muitas vezes as pessoas vão numa psicanálise, por exemplo, hoje em dia, até para constituir isso, porque tá tudo tão esgarçado, até quem tem cuidados materiais. Não significa que se dê essas experiências de fundação, essas referências, esses objetos que são nossos fantasmas, esse mundo proustiano, né, que a gente tem todo um passado que sustenta o nosso movimento em direção a alguma coisa. Então, isso daí é uma ontologia de um certo modo de se subjetivar, né, que provavelmente, em geral, nós todos aqui estamos nisso. O pessoal que está estudando, está na universidade, constituiu isso. Isso também é uma proteção da subjetividade. Para constituir isso, precisa de condições, né? De objetos, de experiência, de investimento. Também é uma situação de classe. Também é. Né? Agora, o que eu estava falando, eu falei rapidamente aqui da coisa... O que eu estava falando é que quando a gente entra na vida adulta, que eu falei o tempo todo, e que a gente entra na vida da produção, aí os tempos não nos pertencem mais. Aí os tempos, nós somos invadidos por uma temporalidade que pode até dissolver essas nossas integridades. Né? Pode até dissolver. Aí é uma outra dimensão. Né? Então, se as fronteiras se desmancharam no sentido de que a gente não reconhece mais o poder, a ordem e quem comanda o tal do consumo, e se o tempo livre, que para alguns é lazer, para outros é outra coisa, ele começa a se desaparecer porque ele vira essa sombra do trabalho, enfim, está sempre associado a esse consumo, será que ainda é possível pensar esse conceito? Será que não deveria imaginar um outro conceito? Talvez seja o que você comentou do Marx, desse período manhã, trabalho, tarde, pesca e noite, crítica, que acho que é um pouco mais condizente assim, com a situação. Eu não sei. Eu não sei se eu entendi direito o que você falou. Quer dizer, os conceitos estão se dissolvendo nesses processos radicais você está falando, não se localiza mais quem é o poder? Eu acho que uma vez que não se localiza mais o que é o poder e quem é o poder, e que também não se sabe mais exatamente o que é o tempo livre, porque acho que a gente não tem mais a certeza do que é ser livre, porque estamos sempre carregados de uma ilusão de uma liberdade, porque no fundo sabemos que isso está associado a algo ligado a esse poder. Fico pensando se a gente continuar imaginando tempos livres possíveis, se isso não vai levar a nada, se um outro caminho não seria imaginar outros tipos de tempo, partindo do ponto que essa liberdade ela é ilusória. Por exemplo, como psicanalista, eu acho que hoje em dia as pessoas quando vão a uma psicanálise, elas vão para ganhar tempo.
no sentido forte do termo, né? Ali o tempo se torna outra coisa, se torna experiência, conversa, criação, né? Então se ganha tempo, tem uma temporalização ali da vida subjetiva, né? Tem um livrinho muito bonito, né? Que é poesia, né? Que se chama Os Sonhos de Einstein. Era um físico de Harvard que escrevia também literatura. São contos sobre várias modalidades de tempo possíveis, né? Lógicas de temporalidades possíveis, né? Eu não lembro o nome do autor, é um americano lá. Enfim, e Sonhos de Einstein. É lindo esse livro. Então, lá ele diz assim, por exemplo, vamos imaginar um mundo em que o tempo passa mais devagar quanto mais alto você está. E se você está mais baixo, o tempo passa mais depressa. Então, ele vai criando esses desenhos. E aí, o que esse mundo seria, né? Quais os efeitos desses múltiplos tempos? Na verdade, é verdade que no mundo existem pessoas em múltiplos tempos, múltiplos engajamentos temporais, né? Não é homogêneo esses vínculos de tempo, né? Eu tenho um paciente que faz parte da coisa da vanguarda do capital. O tempo para ele é muito diferente, porque o tempo dele é hiperprodutivo, né? E como ele tem muito dinheiro, não é? Não existem muitos problemas para ele, porque com um telefone celular, em pouco tempo ele resolve todos os problemas. E aí ele se sente o super-homem. Ele se sente o super-homem, ele se sente que a realidade não tem limite para ele. Foi isso, inclusive, que fez os caras de Wall Street pirarem em 2008. Porque depois que quebrou 2008, eles ficaram muito constrangidos, porque eles não queriam destruir a economia mundial. Não era esse não era esse o espírito da coisa, destruir a economia mundial, parar a economia americana, quebrar a Europa, quebrar a Itália, quebrar a Grécia, quebrar a França, que não se pode dizer, quebrar a Alemanha, que não se pode dizer. Se você disser, a coisa fica feia. Então, tem uma hora que você não pode dizer, né? A Grécia que se fudeu, a França não, mas a França não tem emprego, né? Então, mas eles não queriam isso, porque eles trabalham pelo progresso, mas eles fizeram isso. O que é um troço bem interessante também, né? Porque eles estão numa temporalidade também, no entendimento da realidade de tal natureza, tem a ver com os sonhos de Einstein lá. Eles estão num lugar que o tempo gira de tal modo que eles nem veem se o mundo precisa de travos, processos, compromissos. Ele não existe, né? Não existe. Então, tem muitos... E os meninos, né, que roubam o relógio para viver no presente, eles também estão no outro tempo. Também. O futuro não tem muita definição, né? Então, tem aí, assim, ele teria, sei lá, toda uma geografia do tempo, né, uma geografia subjetiva do tempo, né, contemporâneo, né, não sei. Agora, tem isso que você pensou, né, a criação de novas categorias para o mundo contemporâneo. Tem muita gente que trabalha com isso. Deleuze e Guattari, o último Deleuze e Guattari, eles estavam tentando pensar isso, né, 1000 platôs, a coisa dos rizomas, essa coisa. Sim, Caruana. Me ocorre, a tua intervenção, me ocorre que, se é verdade, porque essa questão do tempo é dinheiro, foi do século XVII, foi uma economista, que eu não lembro o nome dela, se alguém puder me ajudar, foi uma economista que cunhou essa frase. Porque ela percebeu que, quando você emprestava dinheiro para alguém, esse alguém podia trabalhar com esse dinheiro e ganhava um lucro, então você deveria participar desse lucro. Então, essa ideia toda do juro e tudo isso nasce de uma maneira consolidada, não é tão antiga como a gente pensa lá atrás, na antiguidade, não. É século XVII que isso mais ou menos é inventado e cunhada essa frase. Um parênteses engraçado que parece que tem uma alternativa por não sei que pastor desses que cria as igrejas, que diz que agora tem uma que diz templo é dinheiro, né? Mas enfim, são parênteses. Templo é dinheiro. Bom, mas enfim, a questão é a seguinte: se é verdade
que o tempo é uma construção mental, só existe a possibilidade de você se liberar do tempo, que é o tema tempo livre, se houver cessação da atividade mental, que é o que propõe a meditação budista e que é o que propõe o crack. Ou seja, é quando você elimina, quando você tem uma cessação de atividade mental, você elimina o tempo. Parece que não tem muita alternativa. Então, quando a gente fala se liberar do tempo, ter tempo livre, é possível ter tempo livre. O que é possível é se liberar do tempo, se liberar da consciência que a gente mesmo cria e que dá existência ao tempo. Então, essa cessação de atividade mental supõe um estado meditativo, que é exatamente o contrário ao qual aponta a sociedade capitalista, né? Que é exatamente o que ela não quer. Né? É isso. Existe uma das coisas contemporâneas é uma retomada, uma nova retomada, né, de aspectos filosóficos, religiosos, meditativos, né? Existe isso, existe um movimento, né? Existe até um guru indiano brasileiro, pós-moderno, né? Que o pessoal da meditação, o pessoal de poder atravessar os seus engajamentos no tempo e espaço, né? Os seus próprios engajamentos no tempo e espaço, né? A realidade social é o hiperengajamento, né? É a ocupação de todas as ligações para a produção do todo, né? Para a alimentação do todo. Foi o que eu comecei falando, né? As máquinas, cada um vira uma pecinha do relógio. O relógio é o todo e está todo mundo respondendo ali um tic-tac que alimenta o todo, né? Mas o ritmo não é dado pelo indivíduo, o ritmo é dado pelo todo, né? Até já. Valeu.